Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui hoje na sala da chefia de gabinete do presidente Rodrigo Pacheco. Acabei de protocolar aqui a minha candidatura à presidência da CPI da pandemia, né? Oficializei o presidente do Senado, demonstrando que realmente é para valer essa candidatura. O objetivo é uma alternativa, né? Não participei de nenhum acordão com relação aos nomes definidos aí para o comando dessa CPI. Acredito que essa CPI existe uma expectativa enorme da população brasileira, que participou, inclusive, para que a nossa solicitação, né, com 45 assinaturas de senadores, inclusive a partir de uma mobilização popular, né, reivindicação dos eleitores junto aos senadores para assinarem o nosso pedido. Porque antes só tinha uma CPI, que era a CPI do senador Randolfo Rodrigues, que focava apenas em ações e omissões do governo federal, ou seja, apenas da União. Esse nosso pedido, né, que a gente conseguiu aprovar e apensar ao primeiro, que eu tinha dado entrada no dia 2 de março, estava recolhendo assinaturas, nós conseguimos 13 assinaturas a mais do que o primeiro pedido, justamente porque, além de focar na União, esse é o nosso pedido, né, no governo federal, também vamos rastrear, é justo que se faça isso, as centenas de bilhões de reais enviados para estados e municípios, de verbas federais. Então, acredito que isso torna mais independente, torna mais ampla e justo, né, a apuração dos fatos dessa pandemia. Então, acredito que o comando da CPI precisa ter essa isenção, não pode haver conflito de interesse, né? Ou seja, parentes em cargos como governador, como prefeito, que possa de alguma forma constranger a CPI de atuar, né? Então a gente precisa ter a justiça para todos, a verdade tem que ser ampla, né? E não apenas uma faceta da verdade, tem que vir toda a verdade. Então a gente acredita que é muito importante essa alternativa que nós estamos colocando, com todo respeito aos colegas, mas a sociedade é o mínimo que ela merece, né? É isso, é ter realmente uma CPI que seja técnica e verdadeiramente independente, né? Eu fico vendo alguns posicionamentos de pré-julgamentos já, e não é para isso que é feita uma CPI. A CPI ela tem que dar o contraditório, a ampla defesa para ouvir os dois lados e aí fazer um trabalho sem pirotecnia, sem foguetório, mas com o objetivo de buscar realmente os responsáveis de todas essas, de todo esse escopo que tem nos dois pedidos. É importante que você saiba que é o presidente da CPI, por isso que eu estou me candidatando à presidência, que vai escolher o relator. Então eu me comprometo a escolher um relator que não tenha qualquer tipo de conflito de interesse, de suspeição com relação à apuração dos fatos, né? Quero também deixar muito claro que seria uma covardia com o povo brasileiro, seria um desrespeito, uma desumanidade se fazer uma CPI com algum tipo de interesse político eleitoreiro, né, para 2022. A população não merece isso de nós, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento na questão da saúde pública, na questão também do desemprego que assola nosso país e da fome. Cada vez mais a gente vê crescer pessoas com dificuldade do alimento, de algo básico. Então, não é hora de fazer política, é hora de deixar a política de lado, né, e procurar salvar vidas e poupar sofrimentos e buscar a verdade com muita responsabilidade com o país. É isso que fica meu compromisso. Conto com as suas orações, conto com as suas mobilizações, né, de forma legítima, na paz, para que a gente possa, de alguma forma, furar esse acordão que existiu aí e que a população legitimamente não reagiu muito bem. Grande abraço, muita paz, que Deus abençoe você e sua família. O nosso
senador Girão, o partido Podemos o lançou candidato a presidente da CPI da pandemia, exatamente para rejeitar o acordão. Houve um acordão, nós não aceitamos esse tipo de acordo que tem objetivo político definido, que tem uma orientação de natureza política que altera o conceito de CPI ou o objetivo de uma CPI imparcial. Então nós não aceitamos esse acordão e estimulamos a candidatura do Eduardo Girão para a presidência da CPI. Como você já deve saber, elege-se o presidente e o presidente escolhe o relator. E normalmente quando há esse tipo de acordo, já se estabelece quem será o presidente, quem será o vice-presidente e quem será o relator. Foi isso que ocorreu. Fizeram um acordo e definiram o presidente, o relator e o vice-presidente. E marginalizaram alguns senadores que não participaram deste acordo, deste acordão. Aliás, quando se fala no aumentativo, é exatamente a forma pejorativa que se utiliza para denunciar objetivos escusos. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. O Girão concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que ele tinha receio de que essa CPI se transformasse em pizza para alguns e em fígado para outros, ou seja, alguns se utilizariam da CPI, esse é o temor, para a revanche, para a perseguição política. E por isso a CPI acabaria em pizza também para outros que não desejam a revelação de nada, não querem investigação para valer. Isso é normal que ocorra. Alguns ingressam para abafar a CPI e não para propor investigação. Alguns brigam para integrar uma CPI para que ela se torne no sepultamento de fatos, né? E vão participar do trabalho para esconder e não para revelar. E o objetivo da CPI é sempre o de revelar e de construir caminhos para o êxito da gestão pública. Esse é o objetivo de uma CPI em duas frentes, da investigação para a responsabilização criminal de envolvidos em falcatruas e, de outro lado, a construção de caminhos, ou seja, a proposição para melhorar a gestão, para encaminhar solução para problemas que afligem a sociedade brasileira. Nós já dissemos que a CPI da Covid, num primeiro momento, era vista como inadequada e nós concordamos. Quando o presidente Pacheco argumentou que não era o momento para instalar uma CPI, porque nós estamos no sistema remoto de deliberação e CPI tem que ser presencial, tanto é que na próxima terça-feira nós teremos a instalação desta CPI e será uma instalação presencial. Os senadores terão que comparecer a Brasília para eleger o presidente, a fim de que o presidente possa escolher o relator. Então, as cartas já estão marcadas. O que se pretende é rasgar essas cartas para inviabilizar o acordo, ou acordão, como queiram. E para isso, o senador Eduardo Girão está com muita energia e disposição. Ele nos representa aqueles que querem uma CPI imparcial. E é bom logo ir eliminando alguma suspeição em relação à sua conduta, porque parte da imprensa o carimba de governista. É preciso mudar, para ser justo, é preciso mudar esse carimbo de governista para independente. O Eduardo Girão é justo, é correto e é independente. Se for presidente da CPI, vai administrar a investigação com imparcialidade. Não vai visar o governo federal, simplesmente,
com o objetivo de se vingar do presidente da República, e também não vai visar única e exclusivamente governadores e prefeitos. Há que se investigar eventuais ilícitos praticados em qualquer esfera da administração pública. Os recursos são federais e, por isso, a CPI tem competência para investigar também em estados e municípios eventuais desvios, a prática da corrupção.